Rotep Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando o like de vocês. Deixa o like aí, que é muito importante. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos neste canal. Somos um pouco mais de 1.500 pessoas inscritas e inscritos neste canal. Sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro. África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Família, hoje está aqui para trocar uma ideia sobre um papo que muito provavelmente povoa o imaginário de muitos de nós. Sempre povoou. Ele muitas vezes ele é usado como argumento para colocar a culpa da escravidão sobre africanos. O meu aluno, Ben Kinitiger, um africano que vive na Alemanha, um africano em diáspora, ele me fez uma pergunta muito pertinente sobre esse assunto, e no meu curso de História da África, a partir da perspectiva do panafricanismo, convido todos e todas vocês a fazerem o curso, muito robusto. O Ben, ele me fez a seguinte pergunta: professor, como os europeus, que eram minoria, ao chegar nos locais como África, como Américas, por exemplo, como que eles conseguiram dominar essas populações que eram ampla maioria, além da questão dos armamentos? E aí, essa é uma pergunta muito séria, muito boa que ele fez, e que povoa o imaginário de muitos de nós estudiosos, né? Ou não, ou incautos, ou curiosos. A sua resposta, ela está na história, está também na antropologia das diferentes sociedades. E aí, quando a gente fala em antropologia, a gente tem que lembrar que os europeus, eles, como a gente estuda no nosso curso de História da África, os europeus, eles viveram durante 40 mil anos. Os euroasiáticos, aquelas populações que vão dar origem aos gregos, aos romanos, aos tais latinos, aos alemães. Essas populações, elas viveram durante 40 mil anos encerradas na última era glacial, onde ali, nas estepes da Eurásia, onde ali a sua sobrevivência foi muito difícil, mas essas populações conseguiram sobreviver. Na verdade, que eles deu origem, como a gente já explicou isso várias vezes, é sempre bom a gente voltar a isso, né, esse ponto, que eles deu origem foram populações africanas que migraram para aquela região, que é hoje o norte da Ásia, né, onde tem Sibéria, onde tem Rússia, toda aquela região ali. E ali, essas populações africanas, bem pigmentadas, ao nível dos Homo sapiens sapiens, essas populações embranqueceram, essas populações perderam a conexão antropológica, política, cultural, social, com seus ancestrais, que lhe deram origem, seus ancestrais africanos, e tiveram que construir um outro modelo de sociedade, um outro modelo de família. Ali surgiu o patriarcado, com a propriedade privada, uma conexão muito forte com a guerra, porque ali os recursos eram muito escassos, e aí a xenofobia vai nascer ali, porque qualquer povo, qualquer população, qualquer comunidade, qualquer pessoa que estivesse se aproximando daquelas cavernas, essas populações viveram em cavernas, ali sim, você tem o homem das cavernas, né? Em África nunca teve essa visão de homem das cavernas, só na Eurásia teve. Qualquer grupo que estivesse se aproximando daquelas cavernas, que era o mundo dessas populações, eram populações que viviam em cavernas, eram grupos, não eram comunidades, como você tinha no continente africano. Ali, o confronto era inevitável, porque os recursos eram parcos, então quaisquer grupos, qualquer pessoas que se aproximassem daquelas cavernas, os habitantes daquelas cavernas entendiam que estavam se aproximando para roubar os seus recursos. A sua carne, que era muito pouca, porque a carne era oriunda da caça, e aí essa carne era enterrada, né, no solo, era enterrada para poder ser preservada o máximo possível, porque depois que acabasse a carne, que era o único meio de alimento que essas populações brancas tinham, essas pessoas, esses homens, na verdade, tinham que ir de novo para a caça, para poder matar o animal. O que acontece é que ao longo de 40 mil anos, vivendo essa experiência de sair da caverna exclusivamente para matar, vão desenvolver a propriedade privada do solo, que nasce exclusivamente na Eurásia e depois se transporta para a Europa. Vão desenvolver o patriarcado, porque o macho é que vai governar essas sociedades, o homem, o macho. Vão desenvolver a xenofobia, como a gente acabou de explicar, e vão desenvolver a visão da guerra, porque essas sociedades serão sociedades guerreiras. Durante 40 mil anos, a sua sobrevivência vai depender exclusivamente da caça. E a caça, logicamente, ela é uma prática de guerra. Guerra contra quem? A natureza, contra os animais. Só que a natureza, para essas populações, não se manifestava apenas entre os animais. A natureza era o frio constante que lhes matava. Então a natureza era vista como inimiga.
porque essas populações, conforme explica Carlos Moore, conviveram durante milênios com o espectro da fome e da morte. A fome por razões de escassez de comida e a morte por razões de escassez de comida e também pelo frio ou também por conta de você estar interagindo com animais que são o alvo da sua caça. Muitas vezes o animal tem o ser humano como comida e quando essas pessoas morriam, a sua carcaça era abandonada. Durante milhares de anos era abandonada para trás. Você não tinha nenhuma conexão com o seu ancestral direto. Você não tinha. Mais tarde, eles vão utilizar o fogo, que será fundamental para a sua sobrevivência no interior dessas cavernas, que na verdade a sobrevivência, como explica Diop, dependia de uma coisa só, que é o fogo. Eles vão utilizar o fogo para cremar essas carcaças, esses corpos, e aí essas pessoas vão se transformar em verdadeiros cemitérios ambulantes. Ali vai se criar a cultura, o costume de cremar corpos mortos, ou seja, essa visão que hoje tem aqui, o crematório, muita sociedade nasce no berço setentrional. As sociedades africanas não enterravam, porque tinha uma visão muito mais espiritualizada, conectiva, com o solo, com as propriedades do solo, a terra é mãe, a terra é sagrada. Por isso que você tem, por exemplo, culto a orixás ligados ao solo. Ogum é ligado ao solo e também é ligado às ferramentas, porque o Ogum é o orixá que trabalha na terra através do uso das ferramentas. Pá, picareta, enxada, etc. Você também tem o Mulu, a Totô, meu velho, que também é o orixá ligado à terra, além de você ter Nanã, que é o orixá ligado ao lodo, ao pântano, que dá o humus, né? Então, entre os africanos, você tem uma conexão muito grande, muito forte com a natureza. A natureza é sagrada. Néter, néter, natura, natureza. A palavra néter está no étimo remoto da palavra natura, que por sua vez está na base da palavra natureza. Dito isso, quando essas populações leucodérmicas, brancas, saem dessa região, elas já saem de lá guerreiras, xenofóbicas, patriarcocêntricas e também com a visão da propriedade privada do solo muito fortemente enraizada na sua cultura, na sua antropologia. E aí, como explica Carlos Moore, propriedade privada, ligada com a função militar e ligada com uma outra coisa que essas populações vão desenvolver, a escravidão como modo de produção predominante. Porque para você ter a escravidão como modo de produção, você tem que passar pela propriedade privada do solo, apropriação do solo. Para essas populações leucodérmicas, por isso que o capitalismo vai surgir lá na Europa, o solo é apenas o lugar onde você pisa. Não há nenhum tipo de ligação, conexão afetiva, religiosa, espiritual com o solo. Para essas populações leucodérmicas brancas, não há. O solo é só o lugar onde você pisa. Por quê? Os seus ancestrais não estão enterrados ali, os ancestrais são cinza, para essas populações, os ancestrais deles são cinza. Para nós, povo preto, os africanos no continente e na diáspora, nossos ancestrais estão ligados ao solo. A terra é mãe, é o grande ventre de onde sai o ser humano. Na cosmovisão africana funciona dessa forma, e para onde os seres humanos voltam quando cessa a vida. Então, essas populações são populações guerreiras. Quando invadem o Oriente Médio, acabam com 3 grandes civilizações africanas, como os sumérios, os caldeus e os elamitas, e chegam em números menores, mas confrontam a maioria, vencem a maioria, fundamentalmente usando a violência, porque essas populações são populações guerreiras, estão acostumadas com a violência. Como nós arquivistas falamos, é a sua atividade fim, ou seja, a sua finalidade, o seu propósito, o seu objetivo é a guerra. As sociedades africanas eram sociedades pacíficas, cosmopolitas, ao contrário das sociedades europeias que eram xenofóbicas. As sociedades africanas eram sociedades abertas, onde não se tinha medo do outro. E aí, esses dois mundos contrários, não são diferentes, são contrários, onde a mulher nas sociedades africanas tem todos os direitos políticos observados e respeitados na sociedade. Por exemplo, você vai ter rainhas no continente africano. E você vai ter rainhas em todas as sociedades pretas, porque são sociedades fortemente religiosas, portanto também pacíficas, e por serem regidas pelo matriarcado, que é um regime calcado na igualdade de gênero, e não na superioridade da mulher ou do homem. Não, calcado na igualdade. Vocês veem isso no Egito, o faraó está ao lado da sua rainha, não está na frente nem atrás, está ao lado. Por que é importante salientar tudo isso, família? Porque tudo isso explica a antropologia contrária dessas sociedades.
as sociedades leucodérmicas invasoras e as sociedades africanas que foram invadidas. E aí, logicamente, que quando esses invasores chegam, eles têm a guerra como sua atividade fim, eles vão, embora em números menores, eles vão começar a estudar as relações políticas, econômicas, sociais dessas populações a qual eles estão invadindo. Eles vão estudar a cosmovisão dessas populações, eles vão perceber como essas populações lidam com a sua cosmovisão e vão principalmente atacar a sua cosmovisão, procurar conquistar o seu Deus. Como dizem os pensadores do campo do panafricanismo, quando você conquista um Deus de um outro povo, você conquista o outro povo. É exatamente assim que vai acontecer na antiguidade entre os sumérios, caldeus e elamitas. É exatamente assim que vai ocorrer na Índia, quando essas sociedades brancas destruírem 3 grandes civilizações no Vale do Rio Indo, Harappa, Mohenjo-Daro, Chandro-Daro, como já explicamos aqui em diversos momentos. Exatamente assim que os povos íberos e os anglo-saxões farão aqui nas Américas. E agora respondendo mais diretamente à pergunta do Ben Kinitiger, esses povos anglo-saxões que vão se ocupar de destruir as sociedades indígenas do norte da América, do norte do continente americano, ali onde tem Canadá, Estados Unidos, esses povos são os franceses, são os holandeses, são os ingleses, escoceses, são os descendentes desses povos brancos que saíram milhares de anos atrás das estepes da Eurásia. E conformam sua antropologia as mesmas visões, guerreira, patriarcocêntrica, xenofóbica, racista, portanto, e escravista, onde a terra é propriedade privada. E o que esses povos vão fazer ao chegarem no norte do continente americano? Eles vão fazer o mesmo tipo de operação, de estratégia. Eles vão estudar as relações sociais, vão perceber as rivalidades étnicas entre os povos, vão ver quem é o dirigente central e vão muitas das vezes se aliar àqueles povos que estão subordinados ao dirigente central, né, e que tem rivalidades com o dirigente central, como vai acontecer entre os incas, entre os maias, entre os astecas, por exemplo, quando Francisco Pizarro, por exemplo, invadir aqui o Império Inca e acabar com o Império Inca, que começa no Chile e acaba lá no Peru. O Império Inca era gigantesco, tinha milhões de habitantes. O que esses espanhóis vão fazer aqui com 400, 600 pessoas? Vão conseguir vencer milhões de pessoas. O mesmo modus operandi, eles vão confrontar as religiões desses povos, dessas populações, vão analisar suas relações políticas, suas relações sociais, suas relações de aliança e de rivalidade que tem entre elas e vão procurar ver quais são aqueles povos que estão subordinados à autoridade central e vão se aliar a esses povos para confrontar a autoridade central. E quando você conquista o líder político, como Tupac Amaru, foi morto, por exemplo, como Colo-Colo, dali do Chile. Quando você conquista esses líderes políticos, você rapidamente subjuga a população ao seu bel prazer, ao seu domínio, ao seu controle político, econômico, social, militar e também cultural. E aí você impõe a sua cultura, a sua língua, a sua religião, os seus costumes, sua visão de mundo a essas nações. Não é por acaso que essas sociedades, os bolivianos, os chilenos, paraguaios, uruguaios, peruanos, falam a língua espanhola. Não é por acaso. Aliás, uma parte aqui. A gente vai falar num outro vídeo porque que é uma contradição na esquerda eurocêntrica. Quando eles vivem reproduzindo a língua espanhola nas suas falas para evocar palavras de ordem na língua espanhola. Isso é uma contradição, família. Isso é uma contradição por quê? Porque esses dirigentes políticos da contemporaneidade, Che Guevara, Fidel Castro e etc., que as pessoas vivem exaltando aí, essas pessoas, elas não fizeram um cursinho de espanhol aqui ou ali. Elas nasceram falando espanhol porque os seus ancestrais, que eram invasores e destruidores, estupradores e ladrões, como está documentado aqui nas veias abertas da América Latina, do grande Eduardo Galeano, que não é preto, não é pan-africano, não é africano, mas era uruguaio, grande escritor. Eles são saqueadores, são estupradores, são ladrões, eles roubaram. E eles impuseram a sua língua aos povos nativos autóctones que eles encontraram aqui
E isso fez parte do genocídio de milhões de povos, como está documentado aqui, por esse pequeno grupo de invasores que controlaram a maioria. Porque para fazer isso, você tem que fazer uso também das armas. Porque a pergunta do Ben Skirtinger foi bem específica. Para além das armas, como é que eles fizeram isso? Eles agiram desta forma politicamente. Até porque, como esses povos tinham fortemente uma visão que o seu líder era o representante de Deus na Terra, quando os invasores conquistam o líder e submetem o líder aos seus favores, submetem o líder às suas ordens, logicamente que as populações que seguem o líder vão também ficar submetidas aos invasores, obrigatoriamente, né? Até porque o líder vai ordenar isso. E aí, paulatinamente, vão se construir igrejas católicas em toda a América dita Latina, e aí entra de novo o racismo eurocêntrico que ainda se manifesta nas escolas públicas, nas universidades públicas e privadas, nas escolas privadas também, quando chamam esse território aqui, que engloba Brasil, que é a parte portuguesa, e a parte espanhola, de América Latina. Não, você não pode chamar de América Latina. Por que não, Jorge? Porque as línguas faladas aqui, nem todas têm origem latina. Não, você tem palavras de origem quimbundo, você tem palavras de origem indígena, você tem palavras de origem árabe. Então, você não pode chamar essa região aqui de América Latina, a não ser que você seja colonizado. E aí, como nós somos anticolonialismo, nós pan-africanos particularmente, somos anti-eurocentrismo, somos anti-racismo, a gente não chama esse território de América Latina, só de América e ponto. Porque, como diz o grande Carlos Moore, ninguém chama a Europa de Europa celta. Então, quando essas populações europeias, acostumadas com a guerra, com a destruição, com o saque, com o estupro, é a sua atividade fim, chegam, não que os indígenas daqui não tivessem exército, fossem totalmente inocentes, totalmente pacíficos, não necessariamente, mas a visão que permeava essas sociedades indígenas não era a visão da guerra, não era a visão de genocídio. E quando essas populações europeias chegaram aqui nas Américas, também os indígenas, as populações daqui, já estavam no processo de diminuição do seu número, porque havia também aqui algumas doenças, alguns problemas que estavam matando as populações indígenas, além das guerras interétnicas. Guerras interétnicas que acontecem em quaisquer partes do mundo. Por exemplo, na Europa, você está vendo agora, nesse exato momento, uma guerra interétnica entre russos e ucranianos. Vocês acham que russos e ucranianos são de etnias diferentes? São todos eslavos do norte, no caso. Os eslavos do sul são ali os sérvios, croatas, macedônios, albaneses. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, guerra étnica, guerra franco-prussiana, guerra étnica, guerra dos 100 dias, guerra étnica, por exemplo. Então, aqui também teve guerras étnicas, da qual esses invasores portugueses e espanhóis se aproveitaram para colocar essas nações indígenas ainda mais uma contra as outras. E aí, quando você conquista o território, também fazendo utilização das armas, dos germes e do aço, como está documentado numa obra do autor Jared Diamond, exatamente esse o título, Armas, Germes e Aço. Os europeus vão trazer para cá os cavalos, que os habitantes das Américas não conheciam, vão trazer para cá os cachorros, que os habitantes das Américas não conheciam, vão trazer para cá as doenças, tifo, varíola, febre, que os habitantes da América não conheciam e também não tinham anticorpos para combater essas doenças. E vão trazer as armas de fogo, logicamente, vão trazer o aço, que é a espada, e vão trazer esses germes que são o vírus da varíola, que, por exemplo, no norte do continente americano, entre canadenses e estadunidenses, ali onde tem hoje Canadá e Estados Unidos, grande parte das sociedades indígenas dali, os Daytona, os Dakota, os Sioux, os Fox, os Seattle, os Winnipeg, os Ottawa, os Canadá, os Montreal, os Toronto, todos nomes hoje em dia de cidades, mas que foram nomes em determinado momento da história de sociedades indígenas, todos eles serão dizimados graças à disseminação do vírus da varíola entre eles, trazidos por ingleses, que vão distribuir colchões e cobertores e vão distribuir para essas populações indígenas
que quando uma delas ficava doente, uma pessoa ficava doente, a comunidade abraçava, por conta dessa questão da solidariedade entre essas populações. Quando a comunidade abraçava, o vírus se espalhava ainda com mais facilidade. Como, por exemplo, o vírus da Covid se espalhava com mais facilidade quando você tem proximidade de grande grupo de populações, grande grupo de pessoas. É simples assim. Não é por acaso, a história é cíclica, família. Então, o que explica a chegada e o domínio e a invasão e a conquista desses territórios por esses invasores euroasiáticos, esses invasores que depois vão sair da Península Ibérica, Portugal, Espanha, esses invasores que virão da Europa Ocidental, que serão os anglo-saxões também, o que explica é a sua antropologia, a antropologia da guerra, da conquista, da destruição, da matança. E se esses caras não tivessem chegado aqui, muito provavelmente esse território estaria num altíssimo nível de desenvolvimento tecnológico e científico. Por quê? Porque já se tinha aqui calendário de 365 dias, já se tinha aqui as imensas cabeças olmecas que são fruto da chegada de africanos aqui 2.500 anos atrás, 2.600 anos atrás. Já tinha aqui as pirâmides, fruto dessas populações africanas que chegaram aqui 2.500 anos atrás. Quem eram as populações africanas? Eram os Cuxitas e os Quemetius que vieram para cá, como está documentado na obra de Clyde Winters, por exemplo, como está documentado na obra de Ivan Van Sertima, por exemplo, como está documentado na obra de Paté Diane, por exemplo. Está documentado, isso não é segredo para ninguém, está documentado. Só que, diferentemente dos europeus, quando os africanos chegaram aqui, houve interação, houve uma relação amistosa, houve troca de conhecimento, houve produção científica, tecnológica aqui. Não houve destruição. Tanto não houve, que quando esses invasores chegaram, a destruição aí sim aconteceu. Quando esses invasores chegaram, eles encontraram um mundo que eles ficaram abismados. Um mundo de altíssima tecnologia. Dos maias, dos incas, dos astecas, de grande organização política, econômica e social. Mas um mundo que já estavam também verificando o seu declínio. Mas não significa dizer que foi esse declínio o causador do fim dessas sociedades incas, maias e astecas. Foi a chegada desses europeus invasores que destruíram tudo. E conforme explica o grande Stockley Carmichael, para nós encerrarmos o vídeo, os europeus, onde chegaram, criaram uma colônia de colonos, sejam eles maioria ou minoria. Nos Estados Unidos e no Canadá eles são maioria. Aqui no Brasil eles são minoria. Quando se cria uma colônia de colonos, se cria um estado de exceção, um estado genocida. É como o Brasil é hoje, há muito tempo, há 500 anos, há mais de 500 anos. É um estado genocida. Genocidou seus indígenas, massacra negros todos os dias, exatamente como você vê os estados da tal América Espanhola. Quem é que manda nesses lugares? O capital internacional. Quem é que está subalternizado? As sociedades indígenas, que não por acaso são o quê? Negras! São a segunda leva de africanos que chegaram aqui. Assim como os africanos que já estavam aqui antes da chegada dos nossos irmãos indígenas. E depois chegaram aqui esses invasores brancos para acabar com essas sociedades. Como diz o grande Carlos Moore, há um mundo que sumiu. Esse mundo que sumiu, ele some por conta de guerras genocidas, violentíssimas. E aí é o estupro do falo euroasiático sobre o ventre do berço meridional, protagonizado, entendido, concebido pelas sociedades africanas daqui da zona meridional, sociedades africanas que somos nós, filhos do sol, que fomos genocidados. Ainda hoje somos dominados pelos povos do gelo. Dado o recado, venham todos e todas participar do meu curso de História da África, a partir da perspectiva do panafricanismo, aula síncrona, online, comigo, através do Google Meet. Bem, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para o novo bate-papo, Hotep, África no Centro.